Salve, salve, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Podcine, podcast de cinema aqui da TV Girassol. E estamos com um convidado que eu admiro bastante, que é um amigo meu e é um cara de conhecimento aqui na nossa cidade e muito conhecido também. Estamos hoje com Rogério Fábio, que é ator, historiador, professor, em outras nomenclaturas aí. O cara gosta bastante de cinema brasileiro e nós vamos começar a conversar um pouquinho com ele sobre cinema brasileiro, sobre um pouco do trabalho dele. Rogério, muito obrigado por estar aqui hoje. Muito obrigado por ter aceito o convite. Sei que você tem um tempo que é uma correria aí, mas ter liberado um tempinho para estar aqui hoje é muito gratificante. Obrigado, Rodrigo. É sempre importante, né, falar sobre o cinema brasileiro. Eu, assim, como ator, né, sempre me interessei por assistir cinema e, principalmente, né, cinema brasileiro. Eu acho que a gente tem que conhecer o nosso cinema. Então, a gente tem que olhar, né, para uma totalidade do que a gente tem de positivo, né? E eu vejo que a gente tem muita coisa positiva, né, na história do cinema brasileiro. Tem. E também como historiador, né? Então, assim, não que eu tenha me aprofundado muito, mas como historiador eu sempre gostei de assistir filmes e procurei filmes de várias épocas, né, das produções brasileiras. Eu acho que nós temos, nós como os brasileiros, nós temos que prestigiar os filmes brasileiros. E de um tempo para cá eu sinto que isso tem dado uma guinada, tem dado uma mudada, né? Muitas pessoas têm prestigiado bastante o cinema brasileiro, mas ainda não tanto quanto deveria. Você sente isso também? O cinema brasileiro ele tem seus altos e baixos. Como eu disse, depende do momento histórico que você olha para ele. Então, assim, por exemplo, se a gente pegar o cinema, ele começa, né? As primeiras filmagens é 1898, quando você tem as filmagens da Baía de Guanabara. Então, assim... Fazendo um adendo, alguns anos depois da primeira exibição do cinema. Sim, dos irmãos Lumière. Exatamente. Então, e o que acontece, assim? A gente tem no Brasil, nesse período, talvez não tenha avançado muito de início o cinema, porque a gente não tem a energia elétrica. Você tem um grande problema de energia elétrica no Brasil. Então, isso demora a acontecer. Tá? O primeiro filme é 1907, que são Os Estranguladores. Naquele período, eles retratam alguns crimes, né? E pensando também, Rodrigo, que nós não temos, neste período, muita sala de cinema. Você tem algumas, né? Rio, São Paulo. Então, se a gente pensar nisso, depois que, claro, começa a proliferar mesmo, né? Você ter no Brasil muitas, né? Bastante sala de cinema, você tem ali o cinema realmente começando, né? Propriamente dito. Agora, pensando nisso, né? Hoje, infelizmente, poucas cidades têm cinema de rua. Os cinemas hoje eles estão, claro, é uma outra época, mas estão dentro dos shoppings. Né? Então, assim, nem todo mundo tem acesso a isso. Eu acho ainda que dá para contar no dedo o cinema de rua, né? Eu acho que está quase extinto, na verdade. Quase né? extinto. A gente tem em Ribeirão Preto, né? O Cine Cauim, a gente tem isso em Ribeirão Preto, que é muito próximo aqui. Tá? Mas, assim, para quem a gente lembra, é uma outra época do cinema. Tá? Então, assim, se a gente pegar, por exemplo, a década de 30, a chanchada, ele é a comédia. Então, na verdade, você tem muito público para o cinema brasileiro na chanchada, que é o Oscarito, o Grande Otelo, o Dercy. Nossa. Mas, assim, é sempre os mesmos tipos. Tá? As pessoas elas sabem quem vai interpretar o quê. Tá? Os personagens estão definidos, os atores estão definidos. É como se fosse o mesmo bolinho de sempre. O mesmo de sempre. Mas, assim, são muitas produções nesse período e as pessoas acompanham, elas gostam, elas querem ver aquele artista, né, na sala de cinema. Tá? Aí você tem depois o próprio cinema novo, tá? Que é uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Que é um slogan, um bordão famoso, Sim. né? Que aí nesse cinema novo a gente tem um dos meus diretores favoritos, que é o Glauber Rocha. Glauber Rocha, tá? Deus, o Diabo, Terra do Sol. Esse filme... são clássicos. Então, clássicos. Por isso que eu te falo, se a gente pegar períodos
do cinema brasileiro, você tem produções boas. Então, eu não posso dizer que no cinema brasileiro você só tem só coisa ruim. Não, você tem coisa que representa aquele período, não que não tenha qualidade. Tá? Então, assim, e o cinema brasileiro, ele nunca foi uma indústria. Digamos assim, ele sempre foi um artesanal, certo? Então, e a gente sempre tem essa de estar ressurgindo, né, o cinema brasileiro. E, principalmente, e até uma fase que a gente vive agora, a falta de apoio ao cinema brasileiro. Então, isso a gente também vê em vários períodos. Se a gente pensar, a gente tem na Getúlio Vargas, né, 30 ao primeiro incentivo ao cinema brasileiro. Quantos anos depois, desde da primeira exibição, quantos anos depois foi teu incentivo sim. Ao cinema brasileiro? Então, eu acho que esse olhar que não é uma indústria, então, muitas vezes, você tem a produção, você tem uma empresa que ela faz uma produção muito bacana do cinema, mas ela não sabe vender, entendeu? O próprio filme. Né? Então, assim, porque a gente sabe que isso custa também você levar para outros países ou você levar para a sala de cinema. Você acredita que há muitos anos eu fiz um curso de cinema, se não me engano era do Cinetela Brasil, né? E inclusive uma das idealizadoras do projeto era Laís Bodansky, uma diretora super legal. E eles odiavam essa coisa, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão. Porque remetia muito a pensar que o cinema é ainda artesanal. E eles falavam, não pode ser tratado como uma coisa artesanal. Tem que ser uma indústria. Tem que ser... Aí começam as comparações que eu acho que em Hollywood tem o cara que só toma conta do cabo, tem o cara que só toma conta disso. Aqui no cinema brasileiro tem tudo, o cara que faz tudo e tal... E o que a gente vê muitas vezes que um movimento ele vem contrapor o outro. Então, se a gente pensar que o cinema novo ele vem contrapor a chanchada, o cinema marginal vem contrapor o cinema novo, a porno chanchada, né, que é um outro estilo também, que é muito lembrado e parece que também é um estigma do cinema. Mas não, é um período também que foi, tá? Se a gente pensar, eu falo assim, como a gente teve a Vera Cruz... Que foi, né? Foi gigantesca. Foi gigantesca. Foi bem na época. Atlântida, que produzia as chanchadas. Então, assim, você pega essas empresas de estúdios de filmagem que não dura mais de 10 anos. Não. Entendeu? É claro por quê? Porque isso é caro. Produzir filme é caro. Né? Você pode ter um baixo orçamento, mas é caro. Essa produção cinematográfica. Glauber Rocha, ele falava muito isso, né? Ele era contra tudo, né? Então ele falava dessa exploração, né? Que o cara gastava tanto para fazer um filme, tanto ficava com a distribuidora, tanto ficava com o próprio cinema, e ele batia muito nessa tecla, né? E o Glauber Rocha ele faz uma coisa diferente. Ele tira do eixo São Paulo, né? Exatamente. Se você pensar nessa questão das produções dele, ele tira dali, né? Grandes produções cinematográficas muitas vezes estão Rio, São Paulo. E ele tira isso. Ele fala, não, a gente pode fazer em outros... E ele faz na Bahia, né? É isso. Ô Rogério, e da onde veio essa influência do cinema? Para você, como que você... foi entrando, como que você começou a se tornar... Eu sei que você é um historiador, a sua pesquisa eu conheço, a gente já conversou bastante sobre isso, mas de onde veio isso do cinema? Do teatro? Essa minha curiosidade de cinema foi isso há muito tempo, né? Começo da década de 90, eu fui como ator fazer um curso em São Paulo, tá? Que era com o diretor da Globo, que era o Erval Rossano, e ele mostrava muitas coisas para a gente assim, durante o curso. E aí ele falou dessa importância da gente conhecer o passado, digamos assim, conhecer tanto telenovelas como filme. E aí eu comecei a assistir, tá? Comecei a assistir filmes antigos, né? Como eu citei para você, que eu gosto de Florados na Serra. E eu não conhecia.
Flora da Serra é 54, é o último filme da Vera Cruz, digamos assim. Depois que eu fui dar uma pesquisa, eu falei, cara, não conhecia. Eu gosto E dele. ele parece ser lindo. Eu gosto dele até porque ele traz Cacilda Becker, né? Cacilda Becker foi uma grande atriz de teatro, né? Ela faleceu muito nova, né? Durante um espetáculo Esperando Godot, ela tem um aneurisma e ela é a grande representante atriz do teatro brasileiro, e ela grava, acho que, se não me engano, 2 filmes, e o mais conhecido é esse, Florados na Serra. E ali ele tem, claro, outros grandes atores também, tá? Então, ele marca também a qualidade de um filme desse período, que é 54. Eu não conhecia, eu fui pesquisar, vi algumas cenas, parece ser lindíssimo. A gravado história, em Campos Jordão. Campos Jordão. É uma história super conhecida, né? Que ela vai tratar tuberculose, ela se apaixona e tem todo o desenrolar da história. Mas, assim, é a grande... Ali, ela prova a grande atriz que ela é. Teatro e também cinema. Porque é engraçado. A gente fala que o teatro é o ator, né? E o audiovisual, o cinema é o diretor. O trabalho do diretor. Mas o cinema, ele eterniza os atores. Então, a gente até hoje assiste Florados da Serra... E lembra e vê o trabalho da Cacilda Becker. Então, o cinema, ele vai eternizar os atores. Grandes atores. Você se torna eterno através do cinema. Tá? Isso é bem bacana. E aí, por exemplo, eu estou falando década de 50, né? E se a gente pegar a década de 60, a gente tem Pagador de Promessas. Que é um ícone esse filme. E o Anselmo Duarte, que dirige o Anselmo Duarte, ninguém acreditava nele, você sabe, né? Não. Porque ele não é de faculdade, ele não é de... Ele não tem essa concepção. O Anselmo Duarte, ele foi galã da chanchada. Ele foi galã da chanchada. E ninguém acreditava nele. Que ele tinha capacidade para dirigir. Exatamente. Ele leva o cinema brasileiro a conhecer mundialmente, porque ganha Cannes e tem toda ali, né? Ganha vários. O Pagador festivais. de Promessa é lindíssimo. É lindíssimo. Eu estava vendo que ele está na lista dos 100 melhores filmes. Sim. E aí você tem 60, você tem Eles Não Usam Black Tie, do Gianfrancesco Guarnieri, que também é um clássico, por quê? Porque ele traz ali o sindicalismo, ele põe ali de uma forma muito verdadeira aquele momento que está acontecendo no Brasil, tá? Outro filme que eu falei para você, que foi Carlota Joaquina. A Carlota, eu gosto dela. Esse filme é ótimo. Eu gosto dela porque ela marca a retomada. A gente tem, né, década de 90, né, o presidente Collor acabando com todo o incentivo do cinema brasileiro, inclusive acabando com a Embrafilme, acabando com tudo. Tá? A gente tem a produção zero. Anos anteriores você não tem produção nenhuma cinematográfica no Brasil, e a Carla Camurati, que é a diretora do Carlota Joaquina, ela enfrenta, e ela, assim, com muito custo, porque foi anos, né, gravando, porque grava, consegue recurso, assim, tem uma história. Tem uma história que, claro, não agrada os monarquistas, né, pela forma histórica que ela coloca, que ela retrata, mas é uma coragem de retratar aquele período, retratar figuras que esteve aqui, né? Dom João, Carlota Joaquina. Vendo o filme, você como historiadora, Carlota Joaquina, ela realmente é retratada desse jeito? Então, porque parece que tem uma... Porque ela deixa claro que o filme é uma sátira. É uma sátira. Então, eu não posso, muitas vezes, assim, a gente tem livros que retrata a família real exatamente naquele período, tá? E há livros, historiadores que afirmam que não, que o Dom João não era aquilo. Exatamente. Que o Dom João, fugindo de Napoleão, ele teve esquematizou toda a fuga da família real para o Brasil. Então, ele não era tão bonachão, ele não era tão, né, impreciso dessa forma. Tá? Então, assim, até essa questão, por exemplo, até hoje a gente discute o valor histórico do filme. Entendeu? Então, assim, com historiadores, a gente vai ficar discutindo um tempão sobre alguns momentos alguns ali. aspectos. Mas o filme, ele é o filme que marca essa retomada. Depois você tem Quatrilho, você tem outras, o que é Ex-Companheiro, você tem outros momentos. E até chegar, eu falo, né, no Central do Brasil, tá? Que ali, né, ele que concorre, claro que também vários concorreram como cinema estrangeiro. O próprio Quatrilho concorreu também.
a melhor filme estrangeiro no Oscar. Mas o grande destaque foi o Central do Brasil, até pela interpretação da Fernanda Montenegro, né? Que fez Que Eles Não Usam arrepia. Black Tie, que também dá um show. Tá? Então, ela mostra que ela já é uma grande atriz de cinema e teatro. E TV, claro. Então, eu acho que Central do Brasil é um dos últimos grandes filmes brasileiros. É mesmo? É. Na sua opinião, pessoal, qual que é o grande filme brasileiro? Então, eu gosto muito, muito mesmo de Central do Brasil, Central do Brasil. pela interpretação, porque assim, aí a gente prova, né, a questão de pensando nisso, você não tem o luxo. Você não tem, pelo contrário, você tem, né, a favela, você tem a pobreza vista ali. Mas o que salva, o que tem um texto maravilhoso, emocionante, né, um texto emocionante e a grande interpretação da Fernanda Montenegro. Nossa, isso ressalta totalmente. Então, eu falo assim, se a gente pegar o cinema brasileiro, Rodrigo, ele tem esses momentos, né? O Pichote também, né? É 80, ele tem ali também representa um grande período também ali. Então, se a gente pensar todo o cinema brasileiro, eu vejo como uma questão positiva, tá? Vejo sim. Então, eu não gosto quando alguém critica sem conhecer o cinema. Não, esse é o grande problema, é o conhecimento. E a influência que vem chegando até nós de outros filmes, grandes blockbusters que vem chegando, e isso a gente acaba comparando, né? Então a gente compara o filme brasileiro com produções que vêm de fora, vamos colocar hollywoodiana, e não tem que comparar. Não tem que comparar. Cada um é específico de uma certa forma. É a mesma coisa que a gente compara interpretações. Então, você tem essas diferenças. Muitas vezes, dando um exemplo, as novelas mexicanas... Não, é o estilo de interpretação daquela sociedade cultura. deles, daquela cultura. Nós temos uma outra mais naturalista, certo? Então, é isso. Uma coisa que não me agrada muito, muitas vezes, é quando eu tenho a sensação que eu estou assistindo uma novela dentro de um filme. Isso não me agrada. Tá? Então, assim, eu gosto da visão... De cinema. O que é o cinema. Eu penso como você. A gente vai abordar isso daqui a pouquinho, mas tem esse streaming novo, Netflix, né? Que está sendo super legal para quem é diretor, Sim. brasileiro, regional, enfim, para cada país eles estão dando oportunidades bem legais. Eu estava assistindo aquela série La Casa de Papel e eu não achei muito legal porque me parece ser uma coisa meio televisiva, parece ser uma novela, isso não me agrada. Eu tenho uma sensação, assim, quando a gente assiste, muitas vezes parece que você já prevê o que vai acontecer. Exatamente. E não é a ideia não é essa. A ideia tanto do teatro como do cinema é você se surpreender. Você tem que surpreender com o que vem acontecendo, né? Então, eu falo, o cinema tem as suas características e a gente tem que assistir e identificar essa característica do cinema. Exatamente. É como você disse, cada cultura tem uma maneira diferente. No Brasil, o cinema é dessa forma, né? O italiano é de uma forma, o espanhol... Então, a gente se entendendo a nossa cultura e não buscando influência de outras culturas dentro daquilo que nós estamos vendo, a gente vai acabar entendendo um pouco do cinema brasileiro, que, por sinal, é ótimo. Temos uma safra nova de filmes. Eu adoro muito Cidade de Deus. Sim. Gosto demais e acredito que também é um marco. Um dos meus diretores favoritos também de todos os tempos é o Fernando Meirelles, que dirigiu filmes aqui fora. Eu adoro. Porque tem, muitas vezes, eu falo esse estigma, essa questão do cinema, de que é palavrão, é pornografia. Eu falo, depende também do que você está assistindo. Se a gente vasculhar em toda a história do cinema brasileiro, você vai achar muita coisa bacana. Você tem vários aí. Tem. De cinemas de períodos, né? Períodos históricos. Períodos diferentes. Eu acho que a cada período nós temos obras que marcam, né? Sim. Que marca aquele período. E se buscar, a gente vai achar no cinema brasileiro o que agrada
cada pessoa especificamente. Sim. Tem o drama, tem a Comédia. comédia, tem ação. Besteirol, tudo. Tem, enfim, Tem tudo. tem tudo. Tem que buscar. E uma coisa que agora, isso está mudando, mas antigamente a gente não tinha tanto acesso ao cinema brasileiro. Às vezes ele ficava naquele pequeno circuito, né? E não chegava, né? Porque não tinha Netflix, não tinha Amazon. Era super difícil. E os cinemas brasileiros, eles preferiam passar grandes filmes do que passar alguns filmes nacionais e acabava não chegando. Hoje não. Com a internet, a gente tem toda a obra na nossa mão pronta. Então, se pesquisar, se for atrás, vai achar coisa interessante. Há pouco tempo eu encontrei numa plataforma alguns, né, de alguns períodos, alguns, por exemplo, o Beijo no Asfalto, Nelson Rodrigues, tá? Tava ali, tá? Então eu assisti, já tinha assistido. Então, se a gente procurar algumas plataformas, você encontra, né, alguns filmes brasileiros. Então, eu acho que também tem uma questão de cotas do que eles têm que passar, né, disso. Muitas vezes eles colocam, por exemplo, próprias redes de TV colocam em horário que ninguém está vendo, entendeu? Para cumprir cota. Isso não é legal. Não. Tá? Então, a gente vê ali, por exemplo, mesmo período durante o dia, quando acaba optando, coloca uma comédia. Tá? Então, assim, é leve. Legal, eu falo. É isso que é o cinema, mas não tem essa sensação de que você está assistindo uma novela. É bem confuso, é bem complicado. Durante muito tempo também a gente teve muitos filmes da Globo Filmes, né? E eu não sei o que você acha, mas eu estava cansado de ver sempre os mesmos atores. Você via na Globo, e aí aquele ator daquela novela das 8 que estava fazendo muito sucesso era o personagem, o protagonista do próximo filme, para fazer sucesso também. Isso acaba tá mudando bastante. Temos bastante filmes independentes que tá vindo, que tá jorrando. Eu acredito, assim, se a gente pensar em toda essa mudança, a gente sempre tem uma geração nova, né, de cineastas que vem aí, né, e vem fortalecer e acaba recuperando e acaba fortalecendo o cinema. E eu acredito que o cinema brasileiro ele vai por este caminho, de estar passando por um período ruim de produção, de falta de incentivo, tanto federal como de empresas, né? Claro que a empresa também está, de repente, com problema financeiro, está difícil estar apoiando. Mas acredito que novamente, como eu falei, o cinema está sempre recomeçando. Mas, novamente, uma retomada do cinema brasileiro, ela vai vir através de novos cineastas, de novas ideias, tá? Então, assim, no segundo semestre, devo gravar um cinema independente em São Paulo, que é o Caos. Que é um longa que você falou que vira uma série. Vem uma série aí, vem uma continuação dele. E a gente já fez toda a preparação de atores, a gente já fez a reunião de elenco, e era para ter gravado agora no primeiro semestre, mas devido à pandemia, que se a gente pensar, eu falo que a pandemia, infelizmente, mas a pandemia ela coloca, né, tira a gente. A gente vivia no século XXI com a mentalidade do século... Vivia no século XXI com uma mentalidade do século XX, certo? E a pandemia, ela joga a gente para outras, né, formas. Então, a gente aprende, né? O Dramaturmaquia, que é o grupo que nós temos aqui em Bebedouro, a gente sempre trabalhou palco. E com a pandemia, a gente começou a produzir conteúdos para a internet. Então, para o ator é bacana, né? Porque é o grande exercício, a gente aprende fazendo. São coisas diferentes, São como coisas você estava dizendo. diferentes. O trabalho do ator é um só, mas o veículo é outro. Então, a gente está aprendendo a fazer isso. Porque, devido a isso, a gente está impedido para o palco, vamos, e aí a gente para de atuar? Não, vamos atuar, mas vamos no audiovisual. Então, eu acredito que agora o audiovisual ele vai retomar exatamente por isso, né? Porque as pessoas estão mais em casa, elas querem mais conteúdos. Né? Precisa de mais conteúdo. Eu conheço outros grupos que têm feito isso. Achei bem interessante o que a gente tem produzido, que a gente tem dado oportunidade para todos os atores. Cada né, de 15 em 15 dias alguém está gravando. Tá? Então, é isso. E acho que essa retomada vem, né, com força, né, com o cinema independente.
tá? Com essas novas ideias. Você acha que está voltando essa ideia de uma ideia na cabeça, uma câmera na mão? Então, muitas vezes essa ideia é assim, eu sempre escutei isso, assim, que o cinema brasileiro é um cinema que tem que ter baixo custo, tá? Então, muitas vezes essa ideia é porque eu não tenho muito equipamento, ou porque eu não tenho, né? É isso, mas assim, a gente sempre tem realmente, tá, grandes ideias, né, para o cinema brasileiro. Eu acho que a gente tem ali uma safra, sempre teve grandes talentos no cinema brasileiro, grandes diretores, né, que vale um episódio só para falar desses grandes diretores que nós tivemos no cinema brasileiro, mas que está ressurgindo outros, que vêm com outro gás, certo? Então, isso eu acho que é bem, bem positivo. E o cinema não morre. Não. Né? Ele pode aí enfrentar alguns desafios, mas ele sempre volta com força total. Dá uma renovada. Que legal. Rogério, nosso tempo aí já estourou. Agradeço a oportunidade de você estar aqui trocando uma ideia, conversando com a gente. Já vamos marcar um outro programa, conversar só sobre diretores, tá bom? Muito obrigado por estar aqui com a gente e precisando do nosso podcast, está sempre aberto para você. Muito bacana, é uma grande oportunidade, né? Obrigado, me sinto honrado muito pelo convite. Você sabe que você pode me chamar, sempre vou estar disponível a vocês. É muito interessante o trabalho que vocês estão desenvolvendo, que é levar essa cultura e o conhecimento da arte, do cinema, do teatro, né, para outras pessoas. Eu acho que é isso, né? Esse é o caminho agora. Rogério, brigadão. Acompanhe o nosso podcast. Eu sei que você gosta bastante de cinema. Vamos marcar um outro dia para conversar sobre diretores e também sobre teatro. Muito obrigado você que nos escutou até agora. Acompanhe nossas redes sociais do Grupo Girassol, Facebook, Instagram, YouTube. E não perca nenhum podcast de cinema. Muito obrigado. Tchau, tchau.